Quem em mim permanece, esse dá muito fruto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruta, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Querida comunidade, irmãos e irmãs, povo de Deus, aqui na Igreja São José, o que nos acompanha em casa, pelo canal, em outro estado, em outra cidade, nas comunidades, e aqueles que mesmo depois da missa ainda vão depois visualizar aonde essa missa chegar, mesmo que seja um dia, 2 dias, uma semana depois. Que Deus leve a bênção àquele que acompanhar esta missa. É o 5º domingo de Páscoa. Significa que cada vez mais vamos nos aproximando de celebrarmos a subida de Jesus para o céu, a vinda do Espírito Santo. Vamos entrar a partir de quarta neste grande mês de maio, mês de Maria, mês das mães, mês da mãe de todas as mães. Mês muito especial. E hoje a palavra nos convida a permanecermos em Jesus. O que as pessoas podem achar que é fácil, mas nem sempre permanecer com Ele. E Jesus, conhecendo a realidade na qual vivia, Ele usa categorias, imagens, para que as pessoas possam ter uma noção do que Ele está dizendo. Se Ele vivesse aqui em São José, em nossas comunidades, em nosso sertão, eu fico imaginando que imagens, que histórias Jesus contaria para que a gente pudesse entender mais ainda a vontade do Pai. Ele hoje fala que Ele é a videira. E Ele conhecia a realidade. No tempo de Jesus, na sua redondeza, além dos trabalhos braçais, como Ele mesmo, filho de um carpinteiro, tinha os que cuidavam das ovelhas, os pastores. Tinha também os que cuidavam, cultivavam, por exemplo, onde Ele chorou o Monte das Oliveiras, fazia azeite, fazia oliva, o óleo da oliva. E também, como hoje, muita gente fazia vinho, por isso, as plantações de uva, E daí que Jesus ele vai colocando, como domingo passado, eu sou o bom pastor. Hoje ele diz, eu sou a videira. O Pai é o agricultor. O Pai é aquele que trabalha. Imagina, a imagem de Deus trabalhando. É como se Deus nunca tivesse parado de trabalhar. Quando a gente reza São José Operário, dia 1º, a igreja nos lembra isso.
que aquele trabalho inicial do Pai, criando as coisas, hoje ele continua, através também, contando com a colaboração minha, sua, de todos os trabalhadores e trabalhadoras, sejam os que trabalham com as mãos, braçalmente, como a gente diz, os que trabalham com a mente, usando sua inteligência, todos os trabalhadores e trabalhadoras são bem-vindos ao coração do Pai. O Pai ama quem trabalha, sobretudo quem trabalha para fazer o bem, quem colabora com Ele no aperfeiçoamento da sua obra de criação. Nós vamos entendendo, então, meu irmão, minha irmã, que é preciso permanecer unidos, porque se Ele, Jesus, é a videira, nós somos os ramos. Permanecer nele é importante demais para a gente viver essa vida nossa aqui. Longe dele, o que seremos nós? Somente quem permanece nele como um ramo, unido, vai produzir frutos. Por isso, a primeira coisa que devemos nos perguntar é: que frutos nós estamos hoje produzindo nos ambientes da sociedade, onde trabalhamos, aonde estudamos? Que frutos nós estamos produzindo nos ambientes familiares, na sua casa, na sua família? Que fruto você tem produzido? Na igreja, na comunidade, você produz frutos? E que frutos, né? Por isso ele diz: eu sou a videira verdadeira. E existe a videira falsa. Nós sabemos que pelas parábolas existiam também as videiras, né, das uvas selvagens, aquelas que não eram próprias para o consumo humano. Jesus faz questão de dizer que a videira verdadeira, para que a gente entenda, se a gente estiver nele, permanecendo nele, como ramos unidos a ele, nós vamos produzir bons frutos na sociedade, porque ele é a videira verdadeira. Mas se a gente não tiver unido a ele, talvez a gente queira enganchar nossos ganchos, nossos ramos, nas videiras falsas deste mundo, nós não vamos produzir bons frutos para a sociedade. Até mesmo ele diz: o que se faz com os ramos que são cortados, que não estavam produzindo frutos? São cortados e depois juntados e jogados no fogo, queimados. Não servem para nada. Uma imagem como que se referindo ao inferno, para a gente acordar para a vida. Deus nos colocou aqui para, como pessoas boas, ramos, produzirmos bons frutos. Então hoje, se você pudesse botar num pedacinho de papel, assim num caderninho, os frutos dos ambientes onde você vai se encontrar essa semana, que frutos você pode produzir? Começando pelo seu lar, pela sua casa, nos ambientes da sociedade, como eu falei, de trabalho, de estudo, na comunidade, né? Quantas pessoas produzem bons frutos? Mas neste mundo de meu Deus, quantas pessoas produzem também frutos ruins, que não servem para a sociedade, só fazem o mal. Então, produzir bons frutos. Quem permanece nele? Lembrar, como ele diz, que sem ele nada podemos fazer. As nossas empreitadas, as nossas atividades, o nosso trabalho, seja intelectual, seja braçal, qualquer que seja, lembrar de sempre estar com ele, deixar que ele passe à frente. Sobretudo quando a gente achar que é tão difícil, aquela situação, permanecer nele. E permanecer principalmente nas dificuldades da vida, nos problemas da vida. Não pensemos que, padre, eu sou de Deus, eu rezo, eu venho para a missa, eu sou de pastoral. Por que essas coisas ruins nos acontecem? Acontece com todos. Veja Paulo, que andava perseguindo a igreja, se converteu. Paulo poderia de início, por exemplo, reclamar, porque Paulo passou um ano como que retirado, né? A igreja pegou Paulo e botou lá no cantinho, escondido,
Paulo doido para pregar, para sair evangelizando, falando o que aconteceu com ele, a igreja diz, não, você vai ficar bem aqui nesse lugar, como que retirado, junto de uma comunidade simples, aprendendo. Ele poderia se revoltar e dizer, pô, agora eu não quero mais. Não, ele obedece. Por isso que depois a gente vai ver como Paulo foi frutuoso, gerou frutos, porque ele não se afastou da videira que é Cristo. Ele permaneceu ligado, fiel. E pensou que foi fácil quando Barnabé foi buscá-lo para ajudá-lo na missão? Não foi. Continuou a dificuldade. Primeiro, a própria comunidade não confia nele, tem medo dele. Os boatos dos malfeitos, no tempo que ele era perseguidor da igreja, ou seja, dos maus frutos que ele produziu antes disso, ainda ecoam na memória e no coração da comunidade. A comunidade olha para Paulo com desconfiança. Será que ele não está sendo um espião? Está descobrindo nossas comunidades para depois nos perseguir, nos arrastar e nos jogar nas cadeias, nas prisões, como tantas vezes ele foi? Foi preciso Barnabé intervir, mostrar para a comunidade que Paulo estava realmente mudado. O testemunho de Barnabé foi muito forte. As pessoas acreditavam em Barnabé. Se ele confia, nós também podemos confiar. E a pregação e o jeito de Paulo gerou inclusive mais ódio ainda daqueles que antes o amavam. Os próprios judeus, que antes tinham Paulo assim numa veneração, porque Paulo estava perseguindo os cristãos, eles agora têm ódio, querem matar Paulo. É preciso a comunidade se unir para protegê-lo, até fazendo-o escapar na madrugada, para que ele não morresse. E Paulo não era um ramo ligado a Cristo, porque então, tanta situação difícil para Paulo. Gente, aprendamos uma coisa para sempre. Enquanto você e eu estivermos neste mundo, ou seja, como dizem os teólogos, nessa contingência, o sofrimento, as lágrimas, os momentos difíceis, fazem parte dessa nossa contingência humana. O permanecer aqui, neste mundo, também nos machuca. E essas realidades, longe de nos fazer nos afastar, por exemplo, da videira, pelo contrário, é quando nós devemos permanecer mais ainda unidos a Cristo, justamente na hora das lágrimas, justamente na hora da doença, justamente na hora da morte. Não nos afastar, pelo contrário. Quantas vezes nessas situações tristes da vida, nós somos provados na fé. Há pessoas que esquecem todo aquele testemunho de fé que tinha antes e começam a murmurar contra Deus, a questionar Deus, em vez de permanecer fiel. Eu sei que não é fácil, sobretudo numa doença, a gente vê uma pessoa que a gente ama sofrer. Eu sei, sobretudo, quando a morte nos leva àquela pessoa que a gente tanto ama. É doloroso, é triste. Mas aí é que nós devemos nos perguntar, eu continuo ligado à videira verdadeira? Porque se eu continuo ligado, ainda que tudo isso nos aconteça, a gente não vai secar. A gente vai ficar firme, porque sabe que a vida é bem mais. Quantas vezes eu escutei, e no comecinho, antes de entrar para o seminário, eu escutava pessoas dizendo assim, mas depois também de seminarista escutava, eu vou deixar esse negócio de estar rezando tanto, eu vou deixar de estar indo para a celebração da comunidade, eu vou deixar de estar indo para a missa, eu vou deixar, porque quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Cuidado com a calmaria que o diabo nos dá. Às vezes a gente olha para a vida do outro que parece tranquila, e o outro às vezes vive tão afastado da comunidade da igreja, aí você diz, eu sou servo de Deus, eu sofro tanto. Olha, Paulo sofrendo, e não foi reclamar. E a gente às vezes reclama das tempestades da vida. Justamente, meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes o demônio ele pensa assim, aquele ali já é meu, para que eu vou
está fazendo ele, sabe, perseguindo ele. Deixa ele calmo, tranquilo. No finalzinho, eu abocanho ele, já é meu. Se você ainda tem sofrimentos, momentos difíceis na vida, louve, agradeça a Deus. É porque você ainda não é totalmente do inimigo. Ainda tem esperança. Por isso aprendamos por isso que ele falou também que o agricultor, aquele fruto, né, que está produzindo fruto, ele vai podar, ele vai limpar. E eu lembro, meu irmão e minha irmã, que quando eu era menino, que ia assim, ajudar meu pai na roça, eu achava tão estranho quando, às vezes, a máquina, ou quando estava plantando mesmo de enxada, e a mão jogava umas sementes de feijão a mais, ou sementes de milho a mais, que depois que nascia tinha que arrancar aqueles pezinhos a mais, porque na minha ideia era, quanto mais pés de legume tivesse na cova, melhor, para nascer forte, para dar mais fruto para comer, não é? E não é assim. Tem a quantidade certa de sementes que devem ser lançadas no buraco, na sementeira, para que quando crescerem, não venham a roubar os nutrientes uma da outra, e assim o legume não cresça e não produza frutos mirrados. Às vezes, né, o milho, o feijão, porque era milho demais numa cova só, era feijão demais numa cova só. Assim como o agricultor passa arrancando os pezinhos mais fracos, para que os fortes, né, fiquem mais fortes, assim é a nossa vida. Os acontecimentos ruins que vão acontecendo, muitas vezes é Deus nos podando. Eu sei que isso que eu estou dizendo não é fácil. A primeira vez como seminarista que eu escutei isso, que Deus vai nos podando, às vezes a gente fica pensando, poxa, nas situações difíceis, nas mortes, nas doenças, porque no fundo a gente quer somente um Deus que passa a mão na nossa cabeça, que nos proteja, que nos livre de todo o mal. Por isso que não é à toa, gente, que hoje aparecem tantas igrejas prometendo, né, de você ser feliz, prometendo de você não sofrer. E nós que buscamos só a felicidade, a gente se deixa levar por essas igrejas que prometem mundos e fundos. Por isso que as pessoas fogem da igreja católica para outras, não querem sofrer. Por isso que se foge para o mundo das drogas. Por isso que se foge para o mundo do entretenimento. Há pessoas que têm que todo fim de semana estar bebendo, estar em farra, estar em festa. Não consegue passar um fim de semana sem ir para uma festa, ir para um lugar ou para outro. Tem que estar se divertindo. No fundo, é porque você está sabendo se divertir mesmo, ou você está fugindo de alguma coisa dentro de você? Espera aí, padre, se na igreja tem que permanecer, é porque então nós somos a religião do sofrimento? Não, nós não somos a religião do sofrimento. Mas se ele faz parte, o cristianismo da nossa igreja nos ensina a ser fortes, a olhar para aquele que não fugiu da cruz, que morreu na cruz. E que se ele não tivesse carregado a cruz pesada, não era só a cruz dele, era a cruz nossa, de cada um de nós, dos nossos pecados, dos nossos sofrimentos, das nossas dores. E se ele não tivesse carregado, nós jamais íamos suportar o peso de tudo isso. Por isso, como uma planta que muitas vezes precisa ser podada, para ela ficar mais forte, crescer mais, ficar mais vicejante, assim somos nós diante das podas da vida. Pessoal, os mestres orientais falam até por exemplo, agora eu esqueci o nome do bambu chinês, né? Lá da terra deles, que é muito forte aquele bambu, mas ele cresce tão fino, tão fraco, e vai se fortalecendo, e cresce diante das intempéries do tempo tão difícil. Às vezes temperaturas abaixo de zero, geadas. Quando pensa que não, temperaturas quentes. Quando pensa que não, tempestades, ventos contrários. O bambu vai para um lado, o vento joga para o outro, ele vai para o outro lado. E ele vai crescendo, se dobrando, mas ele vai crescendo. E quando cresce, fica forte, a ponto que eles constroem casas e casas só com aquele bambu. Nós devemos ser como aquele bambu.
Às vezes a vida, as intempéries, as geadas, os sofrimentos, as dores, é para nos fortalecer, para que sejamos bambus de Deus fortes. Às vezes, é claro, que nós precisamos de um gesto de humildade, como o bambu, nos dobrar. Às vezes, dobrar nosso orgulho, dobrar nossa vaidade. Quantas vezes na vida nós somos orgulhosos, cheios de nossas vaidades, nós não queremos nos dobrar, mesmo no sofrimento da vida. É a vida nos açoitando e a gente querendo ser. Vamos aprender a nos dobrar, vamos aprender, em vez de questionar Deus, pedir a Deus que nos abra a mente, para entender os momentos das podas que Ele está fazendo em nossa vida, sabendo que Ele jamais quer nossa infelicidade. Se você pegar um filho, e quem conhece um filho ou uma filha assim, quantas vezes hoje existem pais que protegem tanto seus filhos, passam tanta mão na cabecinha de sua criança, que vai crescendo um menino mimado, uma menina mimada, aonde é sempre o filho dos outros que faz a coisa errada, nunca é seu filho. Na escola, ai do professor que não dê nota boa, porque seu filho é estudioso, sua filha. São os outros que não estudam, minha filha, não, a culpa é da professora. E assim vai protegendo o menino, passando a mão. O que será dele no futuro? Como é que a vida vai fazer com ele ou com ela? Não estará preparado para as grandes lições da vida. Por isso, meus irmãos, aprendemos tanto com o Evangelho de hoje. Vamos aprender com as podas que o agricultor faz em nossa vida. Pedir que a iluminação da mente, não para questionar, murmurar, ficar contra Deus, mas para absorver, entender, compreender o que Deus está me dizendo. Às vezes, me dobrar meu orgulho, minha vaidade, para entender os mistérios que Ele está nos dizendo, inclusive nos sofrimentos, para produzirmos os frutos. Produza os frutos. Que fruto tua família está precisando que você produza, enquanto marido, enquanto esposa, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho, dentro da tua casa? Que fruto, naquele ambiente de trabalho que às vezes você não gosta, precisa que nessa semana você produza algo bom para mostrar que esse que está aqui na igreja ouvindo a palavra e que vai comungar, é o mesmo que está lá. Que fruto você vai produzir como estudante na sua sala de aula, para mostrar que você que está aqui na igreja, você que vem rezar, é também aquele que está produzindo o seu ambiente de estudo. Que fruto você pode produzir nesta igreja? O teu dízimo mostra que você é um ramo que está ligado a Jesus, à videira, ou esse teu dízimo muitas vezes mostra que você está secando na sua fé, está afastado da videira? Que você pode produzir? Que Deus nos ajude a vivermos esses momentos. Se Paulo conseguiu, também nós conseguiremos, com a ajuda dele, do seu Divino Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.